Eu gostaria de, nesse momento, ler com os irmãos o texto da Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, os versículos 2 e 3. Gálatas, capítulo 3, 2 e 3 diz assim: Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Feche os seus olhos mais uma vez, curve a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, queremos te bendizer, Senhor. Nós te louvamos e te engrandecemos nesta manhã, porque aprove ao Senhor que nos trouxesse até aqui a tua casa, nesta manhã, Senhor, deste domingo, para cantarmos louvores a ti, para adorarmos o teu nome, para relembrarmos, ó Deus, através da Santa Ceia, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas nós te louvamos também, Senhor, porque nesta manhã o Senhor nos trouxe até a tua casa, para que, Deus, ouvíssemos a tua voz, ouvíssemos a tua palavra. E nós temos, ó Deus, uma expectativa no nosso coração de sermos alimentados por ela, Senhor, nesta manhã. Por isso nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo que em nós habita, Senhor, possa ser aquele que venha verdadeiramente falar aos nossos corações, seja aquele que verdadeiramente venha transmitir a tua palavra, Senhor, ao nosso interior, ao nosso íntimo, ao nosso espírito. Nós queremos, ó Pai, sair daqui transformados, queremos sair daqui abençoados, queremos sair daqui, ó Deus, com uma palavra do Senhor, uma palavra dos céus para a nossa vida. Deus, nós nos comprometemos, ó Pai, nesta manhã de receber a tua palavra, Senhor, não de uma forma vã, mas nós nos comprometemos a receber a tua palavra, Senhor, para que ela venha transformar, que ela venha modificar a nossa vida. Então olha para nós, ó Deus, nesta manhã, com o teu olhar de graça, olha para nós, ó Deus, com o teu olhar de misericórdia. Nos ajuda, Senhor, na nossa fraqueza, nos ajuda, Senhor, na nossa incredulidade, nos ajuda, Senhor, na nossa frieza, para que possamos receber a tua palavra nesta manhã e que ela seja o alimento para nós, o alimento que nós precisamos. Deus, usa o teu servo nesta manhã. Tu sabes, ó Deus, todas as coisas. Tu sabes, ó Deus, a limitação dele. Mas, ó Deus, nós cremos que o teu Espírito pode falar ao nosso coração. Assim, Deus, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Eu acho que você deve conhecer aquela frase que diz assim, mais ou menos, né? Fulano de tal começou bem, mas terminou mal. Eles começaram bem, mas terminaram mal. E essa frase, ela denota grande perigo, um grande perigo que existe para cada um de nós, não só na nossa vida espiritual, não só na nossa vida cristã, mas na nossa vida como um todo. Começar bem uma coisa, mas terminar mal. E há na palavra de Deus, irmãos, não só advertências quanto a esta realidade de vida, como também existem exemplos que nos mostram que este é um perigo que devemos estar atentos e devemos combater a todo momento, combater sempre. Este ano que está encerrando, nós entramos no último mês do ano de 2023, e este ano que está se encerrando, foi o ano que nós falamos desde o princípio sobre a rendição. Desde o início nós pregamos, nós falamos sobre aquilo que é render-se a Deus. Mostramos que se render a Deus é ao mesmo tempo uma responsabilidade e um privilégio para todos nós. É uma responsabilidade e um privilégio para todo o cristão. Render-se a Deus, na verdade, é deixar de lutar contra Deus.
sobretudo naquilo que Ele deseja fazer em nós, sobretudo sobre aquilo que Ele deseja transformar nas nossas vidas. Se render é baixar a guarda, é colocar as nossas armas no chão. Se render é se entregar sem reservas ao Senhor, é passar o controle da nossa vida das nossas mãos para as mãos de Deus. E pode ser que, amados, esta questão pareça difícil, ou seja difícil de fato, depende do ponto de vista de cada um. Talvez pareça fácil, de repente é mesmo fácil, ou parece difícil, e às vezes ela é difícil, depende do ponto de vista. Entretanto, temos falado aqui durante este período, durante este ano, que esta é uma postura que todos nós deveríamos adotar, todos nós. Ainda que seja bastante difícil, pois o Espírito Santo estaria pronto para nos ajudar a vencer essa batalha que travamos contra o nosso próprio eu, contra a nossa própria vontade. E quando falamos de rendição, falamos também de avivamento. Quando falamos de uma coisa, também nós falamos de outra. Não se pode render-se a Deus sem que isso se constitua num verdadeiro avivamento. Render-se a Deus é avivar, por assim dizer. E quando nós procuramos o avivamento, procuramos a rendição, nós também automaticamente estamos fazendo o avivamento. E quando falamos de avivamento, quando nós falamos de rendição, quando nós falamos de fortalecimento da vida espiritual, estamos pensando numa única coisa. Estamos pensando em algo que é frágil. Estamos pensando em alguma coisa que é fraca. Estamos pensando em algo errado, estamos pensando em algo pecaminoso. E não existe meias palavras para isso. É isso mesmo, é exatamente isso que nós queremos dizer. Para se render a Deus, precisamos ter, meus irmãos, esta percepção. É de muita nobreza espiritual nós termos este sentimento dentro de nós. Esse sentimento nós não podemos esconder de Deus. Este sentimento de que somos frágeis, esse sentimento de que nós somos fracos, de que nós somos errados e que nós pecamos. Esse é um sentimento que nós não podemos de Deus, e é uma nobreza, nós podemos admitir que isso é verdade. Seria de uma grande nobreza espiritual, seria excelente se nós nos posicionássemos diante de Deus com a seguinte confissão. Ó Senhor meu Deus, a minha vida espiritual não é, nem de longe, como ela deveria ser. É de grande nobreza, se você puder confessar isso ao Senhor, se você puder se posicionar diante de Deus nesta confissão. Deus, minha vida espiritual não é nem de longe como deveria ser. Meu irmão, minha irmã, você quer ser vitorioso na vida cristã? Amém? Então pergunta para o irmão que está ao teu lado, acorda ele e fala assim: você quer ser vitorioso na vida cristã? Então, amados, efetue isso no seu coração. Confesse isso diante de Deus. Faça esta confissão, que você já vai estar subindo o primeiro degrau na escada que vai te levar ao topo de uma vida espiritual consagrada. É um degrau por vez. Mas para dar início a essa subida, o primeiro degrau que você vai ter que subir é o da confissão, de você confessar isso diante de Deus. Será, amados, que eu, como pastor, estou sendo muito dramático? Olhando dentro de nós,
E olhando ao nosso redor, em nossa igreja, podemos ver tantos indícios, amados, de fraqueza, de falha, de pecado e de deficiência. E ao notarmos isso em nós e ao nosso entorno, somos compelidos a perguntar uma coisa. Somos compelidos a questionar: por que isso tem que ser assim? Por qual razão a Igreja de Cristo, muitas vezes, vive numa condição inferior? Não deveria ser o contrário. Ou seja, é realmente possível ao povo de Deus viver sempre na alegria e na força do seu Deus? Eu vou perguntar de novo. É realmente possível ao povo de Deus viver sempre na alegria e na força do seu Deus? É possível? Está muito fraco. Eu quero que você tenha fé para falar isso. É possível, realmente possível ao povo de Deus viver sempre na alegria e na força do seu Deus? E se você é crente raiz, não crente Nutella, se você é crente raiz, você vai dizer: é possível, amém? É possível. Bem, irmãos, esta é a confissão que devemos fazer e essa é a resposta que nós devemos dar. A confissão de que a nossa vida espiritual não é nem de longe aquilo que ela deveria ser, mas você entender que isso é possível acontecer na sua vida. Todavia, amados, se levanta uma outra grande questão. Se era para ser assim, como devemos entender o fato de que a igreja do Senhor vive momentos de fracasso e os cristãos, não poucos, não estarem vivendo em conformidade com aquilo que já está à disposição deles para ser vivido? Porque nós temos falado isso, nós temos mostrado na palavra de Deus que as coisas já estão sendo entregues, já foram entregues para nós termos uma vida adequada diante de Deus. Você deve dizer assim: deve existir uma razão para entendermos esses momentos de fracassos. Cristo nos foi dado a nós como Senhor e Salvador, e também para ser uma realidade sempre presente nas nossas vidas, uma realidade sempre presente nas nossas vidas, para nos transmitir e nos comunicar todas as benesses que nós temos da parte de Deus. A palavra de Deus nos evangelhos estão repletas de textos que nos falam isso, que é uma realidade presente, que nos transmite, que nos comunica essas bênçãos, essas benesses de Deus para nós. O Senhor nos concedeu o seu Filho, e nos concedeu o seu Espírito Santo. Então eu pergunto: era para o cristão não viver em conformidade com essas coisas que foram lhe dadas? Era para o cristão não viver em conformidade com isso, com essas coisas que foram dadas a eles? E existem alguns textos na Bíblia, uma resposta solene a esta pergunta. Vamos ver, por exemplo, lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 1. Que diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. No versículo 10, também Paulo vai dizer: e de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Eles eram jovens demais, aquela era uma igreja jovem e a fé deles era deficiente, não era uma fé 100%, mas o estado deles era satisfatório. O que causava alegria em Paulo, e Paulo dizia: cresçam, progridam cada vez mais, vocês estão no caminho certo, cresçam, vão crescendo.
A sua fé não é 100%, mas vão fazendo isso. Eu estou me alegrando com vocês, porque vocês estão entendendo e vocês vão prosseguir nesse caminho. Mas em outras epístolas, Paulo usa um tom muito diferente, especialmente aquelas destinadas aos coríntios e aos gálatas. E de maneiras diferentes, mas tendo uma única razão, o apóstolo dizia que eles não estavam vivendo como os cristãos deveriam viver. Ali Paulo aos Tessalonicenses está falando assim: vocês estão indo bem, continue crescendo, continue progredindo cada vez mais. Mas aos coríntios e aos gálatas, Paulo estava dizendo que eles não estavam vivendo como os cristãos de fato deveriam viver, que muitos estavam vivendo sob o domínio da carne. E toda vez que você ouvir a carne, a palavra carne, entenda no sentido da inclinação para o pecado. A nossa carne é inclinada, ela tem a tendência de fazer aquilo que Deus não aprova. E quando você ouvir carne na Bíblia, ela significa exatamente isso, uma tendência pecaminosa. E o texto que nós lemos, e que é a base dessa ministração, é um desses textos que eu falei para vocês. Paulo lembra aos Gálatas que pela pregação da fé, eles tinham recebido o Espírito Santo em poder. E aconteceu deles, tendo começado no Espírito, tentaram se aperfeiçoar na carne, pelo seu próprio esforço. A obra que era do Espírito tinha sido iniciado por ele. E esta é a grande descoberta, irmãos. Esta é a grande sacada. A descoberta solene de qual é a grande falha da igreja de Cristo. Deus nos chamou para viver no poder do Espírito Santo e estamos vivendo, em sua maior parte, no poder da carne humana. Estamos vivendo na vontade, na energia e no esforço, sem o poder, sem a força do Espírito Santo. Então a mensagem para nós é que a igreja volte a reconhecer que o Espírito Santo é a sua força e a sua ajuda. Que nós possamos estar rendidos e abertos para sermos cheios do Espírito Santo. Que o Espírito Santo não seja apenas uma teoria, mas que o Espírito Santo seja uma realidade na nossa vida. Que a gente possa parar de viver na filosofia, mas que viva na prática das coisas que são de Deus, do Espírito Santo. A mensagem é para nós essa. Irmãos, presta atenção. Deus deseja que você seja um vaso vivo, onde o poder do Espírito irá se manifestar toda hora e todo momento na sua vida. Então nós devemos parar de viver na teoria. Precisamos parar de viver na filosofia, mas precisamos viver na prática das coisas de Deus, viver o poder de Deus, que irá se manifestar a toda hora e em todo momento na nossa vida. É verdade isso? É sim, é verdade. É verdade esse bilhete, né? É verdade essa mensagem? É verdade essa mensagem, irmãos. E se você quiser isso, Deus irá te capacitar. Amém? Se você quiser isso, Deus irá te capacitar. Amém? Mas só se você quiser. Só se você quiser. E nesta manhã eu gostaria que aprendêssemos com essas palavras de Paulo aos Gálatas. São pensamentos muito simples. São pensamentos muito simples, mas que nos ensinam, em primeiro lugar, como é receber o Espírito Santo. E esse é o marco inicial da vida cristã, irmãos. O recebimento do Espírito Santo. Em primeiro lugar, Paulo diz: vocês tendo começado no Espírito. Eles começaram bem, começaram muito bem. E Paulo pregou aos Gálatas a justificação pela fé. Mas não só isso, ele também pregou que se um homem é justificado, ele não pode viver senão pelo Espírito Santo de Deus. Porque Deus sela com o Espírito todo aquele que por ele é justificado. Irmãos, quando nós cremos, quando nós confessamos com a nossa boca
e cremos em nosso coração que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo, amém? Então você recebeu paz, você recebeu perdão, você recebeu a salvação, mas você também recebeu o Espírito Santo. Creia nisso, meus irmãos. Vocês receberam tudo isso, mas vocês receberam o Espírito Santo. E não hesite sobre essa verdade. Se aproprie, amados, desta grande verdade. O início da vida cristã é receber o Espírito Santo e andar no seu poder. Não pode ser diferente, amados, e não é diferente. Quando nos convertemos, nós recebemos o Santo Espírito da promessa. Ele não vem depois. O Espírito Santo não vem mais tarde. O Espírito Santo não vem tempos depois, num evento especial. E se você é crente, você é filho de Deus, você é selado com o Espírito Santo. Você é selado com o Espírito Santo no momento da sua conversão. Isso nós cremos. O Espírito Santo não vem depois. Você pode até se encher do Espírito Santo, mas ele vem na hora da sua conversão. Esse é o começo, é só o começo da vida cristã. Com certeza você pode ter novas experiências com o Espírito. Você pode se encher mais dele. Mas ele está com você desde o início da sua vida cristã, desde o seu novo nascimento. Precisamos nos lembrar desta verdade. Quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo para viver conforme a sua orientação e para viver no seu poder. Mas, em segundo lugar, também nós somos ensinados também que podemos negligenciar o Santo Espírito. Nós recebemos, mas nós podemos negligenciar. Amados, esse é um grande perigo da vida cristã. Entenda o que eu estou falando. Esse é um grande problema, um grande perigo da vida cristã. De esquecermos que devemos viver pelo Espírito, e não viver segundo a carne, e não viver sob as inclinações da nossa carne. Os Gálatas receberam o Espírito em poder e foram tentados a extraviar-se pelo terrível engano, pelo terrível equívoco de aperfeiçoar na carne aquilo que tinha sido iniciado pelo Espírito Santo. Os Gálatas agiram assim e caíram numa cilada. Você acha que não corremos o mesmo perigo de cairmos nas mesmas ciladas que os Gálatas caíram? Amados, Deus nos concede o seu Espírito. Não é para que a gente não saiba para onde estamos indo, mas Ele nos concede com a intenção de que todos os dias, por toda a nossa vida, possamos viver no poder desse Espírito. Ele concedeu isso para que você entenda isso. Ele concedeu com essa intenção de que você, todos os dias, em toda a sua vida, você possa viver no poder desse Espírito. Se o cristão quiser viver de forma piedosa, que seja uma hora sequer, que seja por uma hora apenas, ele precisa vivê-la no poder do Espírito Santo. Tem pessoas que vivem uma vida adequada, tem pessoas que vivem uma vida sólida, tem pessoas que vivem uma vida de virtude, de serviço diligente, mas ela só conseguirá viver uma vida de forma aceitável a Deus, se ela andar no poder desta nova vida que Deus nos deu. Paulo adverte aos Gálatas que eles estavam vivendo de uma forma carnal, ou seja, estavam tentando fazer a vontade, a natureza e o esforço humano serem ativos no relacionamento com Deus e no serviço a Deus, deixando o Espírito de lado. Eles achavam legal essa coisa de ser ativo e diligente na obra, sem perceber que isso era, na verdade, a obra da carne e não a obra do Espírito. E eles foram advertidos. E o que nós precisamos hoje, meus irmãos, é fazer um pedido a Deus. Vou repetir, o que nós precisamos hoje é fazer um pedido a Deus,
depois de uma introspecção que devemos fazer, depois de uma sondagem que devemos fazer em nosso coração, devemos pedir a Deus que nos mostre se a nossa vida religiosa, eu não vou dizer a nossa vida espiritual, porque a vida espiritual tem que ser vivida no Espírito. Nós devemos pedir a Deus que nos mostre se a nossa vida religiosa é vivida mais no poder da carne do que no poder do Espírito Santo. Devemos pedir a Deus que Ele nos mostre isso. Senhor, eu estou vivendo mais no poder da carne ou no poder do Espírito do Senhor? Não se engane, meus amados. Eu não estou falando em ter uma vida diligente de serviço, de sacrifícios. Estou falando de uma vida no poder, uma vida vivida no poder do Espírito Santo. Estou falando de espiritualidade. Estou falando de vida espiritual. Carne, amados. Este é o problema da igreja. Sabia? A carne é o problema da igreja. Temos muita sabedoria carnal, mas pouca sabedoria espiritual. Tentamos fazer as coisas da nossa força, mas não na força do Espírito. Tentamos ganhar as pessoas para Cristo com a sabedoria humana, mas não com a sabedoria que vem lá do alto. A carne, amados, é o problema da igreja. Temos tentado vencer o pecado usando a nossa própria força e não o poder do Espírito Santo. Tentamos viver uma vida de santidade e consagração com as nossas próprias forças, mas não na força e no poder do Espírito. Tentamos edificar na sabedoria humana e desprezamos a sabedoria dada pelo Espírito Santo. Amados, onde há a ausência do poder do Espírito Santo, a carne impera. Onde há ausência do poder do Espírito Santo, a carne, ela impera. A energia humana toma o lugar, ela ocupa o lugar que cabe somente ao Espírito Santo ocupar. E o apóstolo Paulo se ocupava de uma luta ferrenha nas igrejas de Corinto e na igreja da Galácia. Na igreja de Corinto e na igreja da Galácia. Se você ler a epístola aos Gálatas, se você ler a primeira e a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, você vai ver isso, ele travando uma batalha. Ele chega até a dizer aos coríntios que ele teve que falar com eles, não como crentes espirituais, e sim como crentes carnais. Veja isso, irmãos. Por diversas vezes Paulo os reprovou. Que a nossa vida, amados, não seja reprovada. Amém? Que a nossa vida não seja uma vida reprovada. Que a gente não negligencie o Espírito Santo de Deus que nos é dado. E a terceira coisa que nós somos ensinados com esses pensamentos, em terceiro lugar, é que às vezes está faltando o fruto do Espírito Santo. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Gostaria de fazer mais uma pergunta nessa manhã. Quais são as provas ou quais são os indícios de que um cristão está servindo a Deus no poder da carne, ou seja, que ele está aperfeiçoando na carne aquilo que foi começado no Espírito Santo? E a resposta é bem simples, podem perceber. O esforço religioso próprio sempre culmina numa carne pecaminosa. Os Gálatas estavam se esforçando para se justificarem pelas obras da lei. Estavam brigando entre eles. Se você contar as expressões usadas pelo apóstolo para indicar a falta de amor deles, você vai encontrar mais de meia dúzia, se não me engano, umas 15 ou mais. Mais especificamente nos capítulos 4 e 5 de Gálatas. Ele vai falar sobre contendas, ciúmes, discórdias, dissensões e outras. A gente nota que eles tentavam servir a Deus com suas próprias forças, mas eles falhavam completamente. Aprenda uma coisa, meus irmãos. Todo esforço religioso feito sem o poder do Espírito Santo resulta em fracasso. Amém? Eu vou repetir. Todo esforço religioso
feito sem o poder do Espírito Santo, resulta em fracasso. O poder do pecado e da carne pecaminosa prevalece sempre, quando não há o mover e o poder do Espírito Santo. Não importa o que você faça, não importa o sacrifício que você faça, não importa as forças humanas que você emprega, não importa as forças humanas que você empenha, o resultado sempre vai ser o mesmo. E é triste poder imaginar isso. Isso é uma coisa de gravidade inominável. A falta de um alto padrão de integridade e de piedade. Eu gostaria que você saísse daqui hoje, amados abençoados, amém? Eu gostaria que você saísse hoje daqui, nesta manhã, transbordando de alegria. Mas eu também gostaria que você saísse daqui hoje, refletindo profundamente sobre essas coisas. Eu queria que você saísse daqui hoje se perguntando, preste atenção, eu gostaria que você saísse daqui hoje se perguntando, onde estão as marcas da presença do Espírito Santo de Deus? Onde estão as marcas da presença do Espírito Santo? Se Deus nos chamou e nos deu o direito de nos tornarmos filhos dele, e nos capacitou para vivermos no poder do Espírito Santo, e pensamos que apesar disso existe a falta de amor, e pensamos no quanto há de ira, o quanto há de aspereza, o quanto há de amargura, que há entre os irmãos contenda, que há entre os irmãos inveja, que há entre os irmãos ciúme, melindre. Não posso nem dizer isso, irmãos, porque se eu falar que os irmãos são melindrados, os irmãos vão ficar melindrados. O quanto há de soberba e coisas semelhantes a essas. Nós somos impelidos a perguntar, onde estão as marcas da presença do Espírito Santo? Ausentes. Ausentes. Essas marcas, na maioria das vezes, estão ausentes. Mas estas coisas, irmãos, não são o resultado da nossa fraqueza. Essas coisas, elas não são inevitáveis. Então não podemos desistir e perder a esperança de vencê-las, amém? Não podemos perder a esperança de vencê-las. Não pensem nessa situação como uma possibilidade muito pequena de que um dia ela mude. Não pense nisso. Pense que isso vem da carne, de uma vida carnal em meio às nossas atividades religiosas, mas na perspectiva que ainda pode haver uma mudança, e uma mudança radical. Eu creio nisso. Eu creio numa mudança, irmãos. Eu creio que o Espírito Santo pode tocar e transformar as nossas vidas, pode transformar cada vez mais a minha vida. Então não precisamos ficar com esse pessimismo de achar que nada pode mudar, que nada vai mudar nessa perspectiva. Amados, no dia 31 de outubro, nós comemoramos o quê? Não é o Halloween, né, meus? 31 de outubro, nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Sabia disso? Mais ou menos, né? Dia 31 de outubro nós comemoramos o dia da Reforma Protestante. Mas não é porque a Reforma restaurou a doutrina da justificação pela fé, que o poder do Espírito Santo também foi totalmente restaurado. Porque isso, meus irmãos, não pode ser apenas estudado, mas isso tem que ser buscado de todo o nosso coração. Precisamos nos curvar a Deus, precisamos nos humilhar diante de Deus, precisamos obedecer a Deus e precisamos nos encher do Espírito Santo. Para que Ele venha com todo o seu poder, onipotente e capacitador. Mas precisamos nos humilhar, nos curvar, nos render a Deus. E esses pensamentos também nos ensinam, em quarto e último lugar, que precisamos nos render ao Espírito Santo. Se você me perguntar, qual é o caminho para a restauração? Eu vou dizer, a resposta é muito simples. Volte ao ponto onde houve o desvio no caminho. É voltar para onde errou
para fazer a opção correta. É deixar aquele caminho que te levou à prática do esforço religioso pelas suas próprias forças e voltar ao caminho da rendição ao Espírito de Deus. Não há outra maneira, não há outra forma, não há outra fórmula para isso. Pare de fazer as coisas pelo seu próprio esforço, pela sua própria sabedoria, porque isso, amados, é obra da carne. Deus quer conceder a cada um individualmente e indistintamente o poder do Espírito Santo para a vida cotidiana. Ele quer te conceder isso, irmãos. Esse poder do Espírito Santo para o seu dia a dia. Confesse a Deus que o seu esforço próprio e a sua autoconfiança têm sido a causa do seu fracasso. Deixa Jesus fazer aquilo que só Ele pode fazer. Irmãos, não tente viver sem Deus. Não tente viver sem Deus. Porque viver uma vida sem o poder do Espírito Santo é tentar viver sem Deus. Não tente viver sem Deus. No seu dia a dia, viva sob o poder, viva sobre a influência, a direção, viva sobre os conselhos do Espírito Santo. É de graça, meus irmãos. É de graça. Você não precisa pagar nada por isso. É de graça. Consagre-se a Deus, renda-se ao Espírito, deixe o divino agir na sua vida. Confesse isso na sua vida, e o Espírito Santo vai controlar a sua vida, ele vai controlar o seu temperamento, ele vai controlar as suas decisões, ele vai controlar o teu querer, ele vai controlar a tua vontade. Mas se consagre. Porque o lado humano da consagração não tem valor algum e não vai te ajudar de forma alguma. Não tente se consagrar pela sua própria força, mas pela força do Espírito. Porque, amados, você pode se consagrar 1000 vezes, com toda a intensidade do seu ser, mas isso não vai te ajudar. O que irá te ajudar é que quando você confessa a sua fraqueza, quando você confessa a sua teimosia obstinada, quando você confessa a dureza do seu coração, o Deus do céu vai aceitar e selar a sua consagração. E para concluir, meus amados, eu gostaria de perguntar, você está disposto a se render ao Espírito Santo? Você está disposto? Quem não levantou a mão não está disposto? Você pode fazer isso agora? Talvez, amados, muitas coisas podem ainda estar obscuras para você. Muitas coisas podem estar obscuras na sua mente. Talvez muitas coisas podem estar além do teu entendimento, mas eu quero dizer, faça isso agora. Talvez você não consiga sentir absolutamente nada nesse momento, mas faça isso agora. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Que você fechasse os seus olhos. Daqui a pouco os irmãos vão cantar o último cântico. Mas antes disso eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Você se concentrasse na presença de Deus. Talvez, como eu disse, você não pode não sentir nada agora, mas faça isso pela fé. Creia que somente Deus pode efetuar a sua transformação. Somente o Senhor que concedeu o Espírito Santo pode restaurar o poder do Espírito Santo na sua vida. Somente Deus pode fortalecer com poder, mediante o Espírito dele no seu interior. Se você tiver um coração esperançoso, se você se render, se você dedicar o seu tempo, se você chorar e orar a Deus, a resposta virá. A resposta de Deus virá. Amados, creia. A bênção de Deus não está longe. A bênção de Deus, ela não está distante. A bênção de Deus está aí para você se apropriar dela. Mas creia. Creia que o Espírito Santo vai tomar o controle da sua vida. Que tudo aquilo que você for fazer hoje, de hoje em diante, na sua vida, no seu ministério, na igreja, onde quer que você for,
você vai fazer pelo poder capacitador do Espírito Santo de Deus. Deus se agrada em ajudar. Ele nos capacita e nos aperfeiçoa, não na carne, mas no Espírito, tudo aquilo que foi começado pelo Espírito de Deus. Eu gostaria que você continuasse com seus olhos fechados, e que você se concentrasse nisso. Eu quero que você peça agora ao Espírito Santo. Se ele já habita em você, se você já é um crente, um cristão que confessou a Cristo como Senhor e Salvador, se você se converteu ao Deus verdadeiro e que o Espírito Santo habita em você, você comece a orar agora, comece a buscar a Deus, comece a pedir que o Espírito Santo venha te encher nesse momento, que o Espírito Santo venha conduzir a sua vida, que o Espírito Santo venha controlar todo o seu ser, que o Espírito Santo venha controlar a sua mente, que o Espírito Santo venha controlar o seu coração, que o Espírito Santo venha controlar as suas emoções, que o Espírito de Deus possa controlar o seu espírito. Peça a Deus que tire da tua vida, ó Deus, que Ele tire do teu coração tudo aquilo que está atrapalhando, tudo aquilo que está colocando-se como empecilho, como barreira, para que o Espírito Santo possa atuar verdadeiramente em você. Eu gostaria que você orasse agora, eu gostaria que você se colocasse diante de Deus agora, orando, buscando a Ele, buscando o Espírito Santo, falando assim: Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me ajuda. Eu confesso, minha vida espiritual não é nem de longe aquilo que ela deveria ser, mas eu creio que o Senhor pode mudar. Eu creio que o Senhor pode fazer algo novo na minha vida. Espírito Santo, tira tudo aquilo, Senhor, que impede. Tira tudo aquilo, Senhor, que está atrapalhando. Espírito Santo, venha com teu óleo, venha com teu bálsamo sobre a minha vida nesta manhã. Peça ao Espírito Santo, não tenha vergonha de pedir. Comece a orar, comece a clamar. Levante a sua voz em clamor. Levante a sua voz e comece a clamar e comece a pedir ao Espírito Santo que venha verdadeiramente transformar a sua vida, que o Espírito Santo deixe de ser uma teoria, que o Espírito Santo deixe de ser uma figura intocável, que o Espírito Santo deixe de ser uma filosofia cristã, mas que o Espírito Santo possa ser verdadeiramente uma realidade, algo tangível na nossa vida, algo que as pessoas possam olhar e possam ver que somos transformados, que somos pessoas espirituais. Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Deus, nesta manhã. Pai amado, nós queremos, Senhor, confessar diante de Ti, que a nossa vida espiritual, Senhor, muitas vezes, e na maioria das vezes, não é aquilo, Senhor, que o Senhor deseja, não é nem de longe aquilo que o Senhor espera, e nós confessamos isso diante do Senhor, ó Pai. Nós temos, ó Pai, a humildade de reconhecer que muitas vezes nós agimos na carne, nós fazemos as coisas pelo nosso próprio esforço, mas nós queremos mudar a nossa realidade, queremos mudar, Senhor, a situação da nossa vida, queremos, ó Deus, mudar a realidade da nossa vida. Por isso, nesta manhã, nós clamamos, e nós, ó Deus, invocamos o Teu Espírito Santo, que Ele venha com poder, que Ele venha com autoridade sobre nós, trazendo, Senhor, a transformação, trazendo, Senhor, as Tuas bênçãos, trazendo toda aquela transformação, Senhor, que nós precisamos. Deus, que nós saímos deste lugar, desta casa de oração, Senhor, nesta manhã, nós possamos sair cheios do Teu Espírito, cheios, ó Pai, da Tua presença, cheios, ó Deus, do Espírito da verdade, o Espírito da vida, o Espírito Santo de Deus. Pai, olha para nós nesta manhã, Deus, com o Teu olhar de graça, com o Teu olhar de misericórdia, Senhor. Deus, nós Te pedimos, Senhor, que nós não mais andemos na inclinação da nossa carne, que nós, ó Deus, não andemos mais no nosso próprio esforço, mas que nós possamos estar completamente sujeitos ao Teu Espírito Santo. Deus, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, transforma o nosso ser. Nós Te pedimos, ó Pai, nesta manhã, Senhor,
Nós te suplicamos a tua presença. Nós te suplicamos o teu Espírito. Pai, não queremos ser como os coríntios. Não queremos ser como os gálatas. Deus, que começaram bem, mas terminaram mal. Que começaram no Espírito, mas, ó Deus, depois mudaram para a inclinação da carne deles. Nós queremos ser como os Tessalonicenses. Que mesmo, Senhor, tendo falhas, mesmo não sendo 100%, Senhor, mas eles prosseguiam para o alvo. Eles prosseguiam, Senhor, para, Deus, a perfeição que há em Cristo Jesus. Eles continuavam, Senhor, progredindo na vida espiritual. Nós queremos, ó Pai, progredir na vida espiritual. Não queremos, ó Deus, estacionar. Não queremos retroceder. Não queremos fazer as coisas segundo o nosso próprio querer. Por isso, Deus, nos ajuda a progredirmos. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos, Senhor, as verdades da Tua Palavra. De que a nossa vida só é satisfatória quando nós vivemos uma vida espiritual que Te agrada. Quando vivemos na ação, no poder e na influência do Espírito Santo. Que essa seja uma realidade para todos nós. Assim nós oramos, Senhor, pedindo as Tuas bênçãos, pedindo um milagre. Deus, que nós possamos, Senhor, acreditar nesse milagre, Senhor. Que o Senhor irá transformar a nossa vida e o nosso coração. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que as palmas louvem ao nosso Deus.